Vamos para a primeira entrevista do programa de hoje. Fanáticos. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Você está ouvindo aí o hino do Vasco da Gama, porque hoje vamos falar do Clube Cruz Maltino. O professor de Geografia e também professor de Educação Física Marcelo da Cunha escreveu um livro sobre o estádio de São Januário. São Januário, um caldeirão no centro do bairro, né? Estádio que demorou 2 anos para ficar pronto e que foi o tema do trabalho de conclusão do curso da Faculdade de Geografia do Marcelo e depois se transformou no livro. Então vamos conversar agora com o Marcelo da Cunha. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Xará. O que existia antes no lugar em que foi fundado o Estádio São Januário? O Estádio São Januário era uma área bastante simples, de uma área de classe média baixa, inclusive. Aquela área é o bairro de São Cristóvão atualmente, né? Que, na verdade, depois de uma manobra até de um vereador aqui do Rio de Janeiro, aquela área se tornou atualmente o bairro de Vasco da Gama, não é nem mais bairro de São Cristóvão. E o bairro de São Cristóvão era um bairro imperial, né? Onde a família imperial se alocou desde a chegada dela aqui no Rio de Janeiro em 1808. Só que é uma área de São Cristóvão um pouquinho mais afastada da sede, de fato, da família real. Então era uma área simples, uma área, digamos, ainda verde, né? Já que hoje em dia é muito difícil de se ter isso, devido aos grandes espigões que foram atacando a cidade de uma forma geral. Mas era uma área verde, uma área simples, de classe média, e caracterizada por essa nobreza que a família real conseguia impor naquela época. E o Vasco era dono do terreno? Já a sede do Vasco era ali? Não, na verdade é uma coisa bem curiosa. O Vasco tem uma história muito bonita nesse sentido. Na verdade, o Vasco comprou aquele terreno por ser justamente uma área um pouquinho mais barata do que as áreas da Zona Sul, do que nas áreas centrais da cidade, por ela ser justamente mais destacada, e foi uma compra através de doações de diversos sócios, na verdade, eu acho que nem seria legal dizer sócios naquela época, diversos torcedores, diversos portugueses, descendentes de portugueses, famílias portugueses, que doaram e fizeram uma campanha chamada Campanha dos 10 mil, que naquela época era uma campanha justamente para arrecadar dinheiro, fundos e construir um estádio. Porque naquele momento específico, o Vasco precisava, inclusive, de um estádio para poder entrar na associação de futebol e poder competir. Porque foi feito até um empecilho para que o Vasco pudesse competir, porque até então ele não tinha estádio. Então o Vasco comprou aquela área ali para poder construir o seu estádio e, posteriormente, competir de acordo com as regras da associação vigente da época. E aquela área justamente foi comprada porque era uma área mais barata, inclusive, e grande, né? Uma área ampla para se construir um estádio, tem que ser uma área um tanto quanto ampla, né? Então foi mais fácil e mais rentável, mais barato para os sócios que juntaram esse dinheiro todo. Marcelo, na época, né, a matéria-prima para a construção não tinha tudo aqui. O Vasco teve que mandar trazer coisas de fora, não foi? Sim. Na verdade, tem até uma arquitetura bem parecida com uma arquitetura portuguesa realmente. Até o arquiteto que fez o estádio, que idealizou, né, na verdade, o estádio, era um arquiteto chamado Ricardo Severo, um arquiteto português. E a mão de obra foi eminentemente brasileira. Uhum. Alguns descendentes, né, de origem portuguesa. Mas o material propriamente dito, alguns materiais foram realmente inspirados na arquitetura e na lembrança histórica portuguesa. Com aqueles azulejos bem típicos portugueses, sabe? Que a gente encontra, inclusive, em muitas casas aí pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, que tem a sua cultura ligada a Portugal, mas aqueles azulejos, aquelas coisas bem características de Portugal, para fazer essa lembrança, essa alusão a Portugal, sim. E como foi a inauguração, né? Como foi a inauguração do São Januário? A inauguração, ela foi bem interessante também. Eu adoro dizer que foi interessante, não porque eu sou vascaíno ou coisa do tipo, mas é porque realmente foi uma coisa bem bonita de se contar pelo futebol.
ela teve uma inauguração do Vasco, um jogo entre o Vasco, e se não me falha a memória, contra o Fluminense. Agora, sinceramente, eu não estou lembrado, Marcelo, mas eu acredito que foi esse jogo, e que o Vasco, na verdade, não venceu. Foi uma derrota do Vasco para esse time. E depois, mais importante do que a inauguração, eu acho interessante destacar que o estádio de São Januário, o campo de jogo, de fato, era constantemente utilizado para fins políticos. Uhum. Muitas vezes, esses fins acabam até passando à frente dos próprios jogos, né? Getúlio Vargas, por exemplo, fazia diversos discursos em São Januário. A promulgação da CLT e a sua divulgação foi feita em São Januário, né? O 1º de maio, o Dia do Trabalho, isso tudo era utilizado por Getúlio Vargas, até porque ele tinha um viés um tanto quanto populista, isso é fato dizer, e ele utilizava justamente do populismo que o futebol sempre carregou para se juntar bem às classes mais baixas, às classes mais populares. Então ele vinculava o futebol à sua política através do estádio de São Januário, porque até então era o grande centro, era a grande imponência do futebol naquela época. Eu costumo brincar que São Januário poderia ter sido até muito mais do que se não fosse o Maracanã. Uhum. Porque depois que o Maracanã foi inaugurado, o São Januário perdeu esse posto de maior estádio do Rio de Janeiro, né? Então, mas se era o maior estádio, né, e era mesmo o maior estádio do Brasil, até a construção do Pacaembu, por que você chama de Caldeirão no título do seu livro? Porque o Caldeirão a gente costuma pensar naquele estádio em que a arquibancada é mais próximo, o estádio é mais acanhadinho, e não era o caso de São Januário. Na verdade, esse Caldeirão, esse termo, se refere mais ao presente, uhum, né? Porque durante o livro eu me ative a uma parte específica da história, né? Mas com o objetivo principal de contar como é São Januário atualmente. Na verdade, isso é um desenrolar histórico para alcançar um determinado fato presente. Então, hoje em dia, o São Januário é conhecido como Caldeirão, tanto que tem até o cântico da torcida do Vasco, que é São Januário, meu Caldeirão, porque, de fato, embora o estádio não tenha aqueles alambrados bem próximos, como La Bombonera, né? Ele é um caldeirão não só dentro das 4 linhas, ele é um caldeirão também fora das 4 linhas. Quem, por exemplo, já teve o prazer de ir a São Januário, sabe que fora do estádio, em dias de jogos, é uma ebulição só, é uma área que atrai. Isso, inclusive, eu bati muito nessa tecla durante o livro, que são conceitos que eu abordei, são conceitos geográficos, até porque esse livro, a origem dele é a monografia de final de curso da minha faculdade de Geografia. Então, eu abordei temas como fluxos e fixos, como centralidade, como espaço urbano, como símbolo. Então, quando tem jogos, em dias de jogos do Vasco, diversos fluxos vão para lá, né? Um grande quantitativo de comércio informal, um grande quantitativo de carros que atrapalham o trânsito, que aumenta o fluxo de trânsito, questões de segurança, diversos tipos de ações e serviços que a prefeitura, inclusive, deve dar nesses dias, acontece. E aquele estádio é um caldeirão também pelo fato de que em volta dele é uma área bastante simples, é uma área com ruas, inclusive vielas bem pequenas. Então, quando esse fluxo de uma torcida tão grande como o Vasco vai para um determinado local para assistir o seu jogo, aquele efetivo se faz um caldeirão dentro do estádio, mas fora dele, todo aquele entorno, aquele bairro, também se transforma num caldeirão. Certo. Queria agradecer a entrevista do professor Marcelo da Cunha, professor de Geografia e Educação Física, que escreveu o livro São Januário, um caldeirão no centro do bairro. O livro pode ser encontrado onde, Marcelo? Então, Marcelo, na verdade esse livro atualmente está disponível só numa editora virtual, que é www.clubedosautores.com.br. Lá você acessa o site, já deve, se não aparecer logo na primeira capa do site o livro, é só digitar na procura do site São Januário, que você rapidamente vai poder adquirir o livro. Então é www.clubedosautores.com.br. Muito bem. Tá dado a dica do Marcelo da Cunha. São Januário, um caldeirão no centro do bairro. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite.